Rio das Ostras, no comando, Cacá Amaral. Bom dia, Rio das Ostras. Hoje, quinta-feira, dia 20 de junho. O mês está acabando. Bom dia, Ana Maria. Bom dia. Ana Maria, como sempre, sorridente, mas tudo falsidade. Mas tá aqui varada de fome. Bom, como é de praxe, eu sempre começo com uma frasezinha para vocês pensarem um pouquinho mais. E a frase de hoje é: na jornada da vida, a vitória é a recompensa daqueles que persistem. Os obstáculos, longe de nos deterem, nos impulsionam a seguir em frente. Então, galera, continue andando que a vitória é certa. Sabe? A vitória é o único caminho. Não aceite menos que a vitória. O tempo hoje é céu limpo, graças a Deus, sem previsão de chuva. Mínima pode chegar a 18, que nunca chega. A máxima 29. E é isso aí. Bora curtir o sol, porque o sol veio para brilhar. O astro rei, né? Digamos assim, né? Eu sou regida pelo sol, então eu amo o sol. Continua rolando também a promoção da nossa queridíssima Aline Massacre, a melhor tatuadora de Rio das Ostras, das cidades circunvizinhas, quiçá do Brasil e do mundo, tá? A promoção é o seguinte: ela disponibilizou uma tatuagem no tamanho de 15 centímetros. Você tem que ir lá no perfil dela, no Aline com Y Massacre no Instagram, curtir a foto oficial da promoção, compartilhar no seu story, marcando a Aline com Y Massacre e o Fala com 2 L's Rio das Ostras. Passar a seguir os 2 perfis. Automaticamente você estará participando da promoção. O sorteio será dia 24 de junho, às 18 horas, ao vivo no Instagram da Aline. Também tá rolando a bolsa de 50% que o nosso querido Ricardo da Rio Emergências 911 Basic Life Support concedeu mais uma vez generosamente pro nosso programa. Para participar é simples, você tem que mandar uma mensagem com a frase "eu quero a bolsa" para o 992920971. Mas olha só, não adianta mandar pro telefone da rádio, tem que mandar pro telefone do programa, que automaticamente você estará concorrendo à bolsa. Bom, sem mais delongas, hoje o tema é polêmico, Ana. Muito polêmico, vai mexer aí com a galera, né? A gente vai falar sobre perseguição política, né? Isso é um assunto tão antigo e tão atual, né? Acho que desde os primórdios do mundo, esse é um tema que as pessoas não entendem muito bem como é que funciona, e hoje a gente poderia aqui trazer inúmeros servidores que são perseguidos, né? Pela atual gestão, né? Mas a gente quis trazer um que pudesse falar, explanar, né? E elucidar para a população o que de fato está acontecendo. E para isso a gente vai conversar com o engenheiro Wilson Alves. Bom dia, Wilson. Seja bem-vindo ao Fala Rio das Ostras. Bom dia, Cacá. Bom dia, Ana Maria. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Fala Rio das Ostras. É um prazer imenso estar aqui essa manhã discutindo um tema muito importante, porque afeta a prestação de serviço da prefeitura. Então, tem efeito direto no cidadão. Não é só por um caso particular ou outro, como foi citado, mas no desenvolver aqui do programa a gente vai focar isso muito bem. Com certeza. Solta a vinheta, Ana Maria. Fala Rio das Ostras. Chegou a hora da entrevista. Então, Wilson, antes da gente entrar de fato no assunto, eu gostaria que você falasse pra gente a sua formação, como você ingressou no serviço público, né? Falasse um pouquinho de você. Quem é o Wilson? Bom, o Wilson é carioca, tem 47 anos, veio para Rio das Ostras em 2004, sendo aprovado no concurso para engenheiro civil da Prefeitura de Rio das Ostras. Em 2010 eu me torno professor da Universidade Federal Fluminense, onde me graduei. Em 2014 eu recebo o título de cidadão riostrense, portanto eu também, além de ser carioca, né, muito me honrou ter o título de cidadão riostrense em 2014, né, pelos relevantes trabalhos feitos ao município, né, e um servidor também muito preocupado com a boa gestão dos recursos públicos. Então, quem me conhece na prefeitura me conhece por isso, né? E em geral é por essa razão que eu tenho uma admiração e respeito muito grande dos meus colegas, ainda que eu não seja o mais novo,
Mas eles sempre, nesse sentido, me admiraram muito, né? Não só pelo conhecimento, mas por esse respeito que eu tenho pela coisa pública. Que até tentaram, né? De alguma forma, né? Denegrir essa imagem, como eu vou provar daqui a pouco. É isso aí, Wilson. É importante que essas questões sejam esclarecidas, né? Porque eu digo que o Fala Rio das Ostras, ele é um programa que ele veio para dar voz ao povo, né? Aqui a verdade é dita, sem maquiagem, sem máscaras, aqui é tete no tete. A gente traz a pessoa aqui justamente para falar a verdade. Wilson, você pode explicar pra gente por que dessa perseguição? O que aconteceu? Qual a alegação oficial? Isso, muito boa a sua pergunta, Cacá, porque existe a versão oficial e a versão oficiosa, né? Vamos começar pela oficial, né? Sim. Então, a oficial é a alegação de que eu estaria dando ao secretário, na verdade, em 2019, né, sob a alegação de que eu estava dando aula no período de 8 às 9, né? Resolveu abrir um processo administrativo, e aí, para queimar minha imagem na mídia, ele faz um vídeo onde ele inclusive reforça isso. Não, eu tô abrindo um processo porque ele estava dando aula de 8 às 9, né? E aí essa foi a razão, né, do processo administrativo. Eu tô falando em detalhes para que você tenha dimensão do que é a prefeitura hoje, o motivo pelo qual, né, tá claro que foi persecutório, mas eu vou demonstrar isso aqui ao longo do caminho da nossa conversa, tá? Mas esse foi o motivo, né, pelo qual o PAD foi aberto, e nunca é demais dizer, né, que minha acumulação sempre foi lícita, que a prefeitura sempre soube, mas eu prefiro, como eu fiz lá no podcast, não Pode Me Escolher, onde eu provei que o secretário era mentiroso, eu vou falar aqui mais rapidamente, com mais detalhes. Tá, e mas o que eu não tô entendendo é o seguinte, Wilson, o fato de você dar aula atrapalhava em alguma coisa o seu trabalho lá na prefeitura? Ora, como eu disse a você aqui, se atrapalhasse, né, eu dou aula desde 2010, alguém ia me dar um título de cidadão riostrense? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Olha, e deixa eu falar um pouco sobre o Wilson. Eu falei rápido, fiz uma apresentação, né? Então, quem é o Wilson, né? O Wilson é o servidor público que nos últimos 6 anos, né, se dedicou, mesmo sendo afastado pelo prefeito, pelo secretário de obras e pelo presidente da Câmara, porque eles atuaram em conjunto. Isso precisa ser esclarecido à população, né? Sim. Não me deixaram desenvolver minhas atribuições por 5 anos, porque isso é um crime de improbidade clássico e claro, né? E se eles tiverem oportunidade, você pode convidá-los, inclusive estar aqui, como eu estou com vocês, né, para debater o tema. Não acredito que eles venham, né? Já estão convidados, se quiserem vir, bota os 3 aqui e a gente esclarece essa situação. Isso, seria oportuno. Aliás, todo mundo me pede até, inclusive, fazer um podcast com ele, mas eles sempre correm, eu não sei por que eles têm medo da verdade. Eu tô aqui para falar a verdade, nunca minto. Então, eu sou servidor público e nesses últimos 6 anos evitou um prejuízo ao erário de mais de 30 milhões de reais. Para você ter ideia do que é isso, né? Se você somar todos os 13 vereadores juntos, né, eles não chegam nem perto de 10% disso, em ações de fiscalização e controle. Então, esse é o servidor, né, que ele quer perseguir. Agora, se ele tem uma imagem, né, como ele vendia no início da eleição, e o prefeito e essa turma dele, é melhor rever, né? Mesmo porque a população não é boba, né? Hoje em dia tá todo mundo claro bem informado, que não, né? Mas do seu caso, pelo que eu entendi, pode ser um entendimento leigo, se eu tiver entendido errado, você me corrija, por favor, é que a própria procuradoria entendeu que não havia irregularidade na situação, foi isso mesmo? Verdade, Cacá. Ela não só entendeu antes, né, para não abrir o PAD, né? Então o Anderson Rugenin, é claro, né, eu tenho até um despacho dele aqui, posso ler. Quem quiser maiores detalhes, eu recomendo assistir o podcast, o podcast Pode Me Escolher, porque lá eu coloco, né, não foi o objeto, foi um programa destinado a isso, mas o procurador é claro a dizer que minha acumulação era lícita, e notadamente porque não ultrapassava 60 horas, né? Sim. Na verdade, o que quiseram criar foi o Thiago Gomes Oliveira, um que estava envolvido no processo das fake news, junto com o prefeito, com o secretário de obras também. Todos eles estavam envolvidos no processo das fake news na Câmara. Cara. E qual era a ideia desse processo das fake news? A ideia aliás, eu até pedi ao presidente da Câmara que ele divulgasse a gravação do prefeito e do secretário de obras no depoimento a esse processo das fake news. Sim, porque o prefeito faz acusações graves ao secretário de obras, né?
E todavia, a gente não sabe que é um mentiroso nessa história ainda, só vai saber depois que a gravação for divulgada, né? Aí que a gente vai saber quem mentiu. Mas até lá, né, o que é esquisito é que o prefeito, do ponto de vista administrativo, ele não tomou uma providência contra o secretário de obra, como não vai tomar também nesse caso de me deixar 5 anos, né, sem desenvolver minhas atribuições. Então, é importante fazer esse link, porque Maurício Mesquita, Marcelino, esse secretário de obra, é farinha do mesmo saco, sem tirar nem pôr. Tá tudo junto, misturado, né, meu amigo? É complicado, né? Agora, de forma oficiosa, você poderia nos contar o porquê? Isso, mas deixa eu concluir só a questão da procuradoria. A procuradoria, né, na época, como eu vi que o processo não estava sendo conduzido de forma nada republicana, eu procurei o procurador-geral à época e pedi que ele conduzisse as investigações, né, as apurações. Até porque ele era professor também e entendia o caso, né? Essas pessoas que hoje, que é esse grupo de delinquentes que ele colocou na prefeitura para fazer essa função, né, não tinham conhecimento adequado, inclusive para interpretar. Eu estava entendendo até dessa forma, depois eu descobri que era má fé, né, porque até então não sabia, né? Depois eu descobri que era má fé deles, mas a procuradoria deu o Anderson Ruganin dá esse despacho, diz, olha, principalmente porque ele não ultrapassa 60 horas, e depois também, mesmo após a demissão, né, e a demissão é engraçada, e aí eu tenho que parabenizar as servidoras que participaram do processo. É preciso dizer que nem todo servidor da prefeitura, né, comunga com a imoralidade. Então, isso é importante dizer. Essas servidoras foram bem claras, foram contra a demissão, todas elas. Só a única que foi a favor foi essa presidente da comissão, que depois eu explico o motivo. E a procuradoria também se manifestou ao contrário. Então, você veja que foi a vontade de me demitir. Por que foi? Aí eu vou contar depois o fato que é oficial, né? Não, eu quero que você conte agora. O oficioso, quer dizer, esse é oficial, que eles colocam, oficial entre aspas. Agora vamos pro oficioso, né? Eu quero saber agora do oficioso. Conta aí pra gente. Então, o oficioso foi em 2018, quando o Marcelino assume naquele mandato tampão, né, de 2 anos, né, ele era o prefeito e o vice-prefeito era um cidadão chamado Leandro, não sei se vocês conhecem, né? É bem conhecido aí da política, né? Ele é o vice-prefeito da época e já havia sido tinha sido assinado o contrato por dispensa de licitação da obra da Praia do Abricó, a famosa obra da Praia do Abricó, né? E o Leandro, né, confiando naquela ideia inicial de honestidade lá do prefeito, né, por algum motivo teve a intuição de me colocar para fiscalizar essa obra junto com o Fajardo, né, que é também engenheiro antigo aí da cidade, até se aposentou agora. E aí, quando me pedem para fiscalizar, é para fiscalizar, né? E comigo não tem acordo, né? Não tem esse tipo de barganha. Não existe isso comigo, né? Então, tá mais em obra, né? É um assunto seríssimo. Né? Mas ainda existe. Tem gente que tem acordo, comigo não tem, com recurso público, né? Então é importante deixar claro para a população, né, a forma como de proceder do Wilson. Não tenho nada contra quem faz diferente, né? Meu jeito é esse. Todo mundo sabe disso, né? É o jeito correto, né? E aí eu vou fiscalizar a obra e identifico lá um superfaturamento de 2,5 milhões, né? Caramba, velho. E isso gerou muito murmurinho na prefeitura, vai o prefeito à época lá, porque o Marcelino, essa obra tinha sido na gestão do Carlos Afonso, tinha sido contratada lá, e depois passa pro Marcelino, né? Aí o secretário de obras, depois vai lá o Carlos Afonso conversar com o secretário de obras, pedir minha saída da obra, né? E aí eu falo, olha, eu não vejo problema não, se vai te atrapalhar, se é para manter seu cargo aí, se você entende, né, para manter seu cargo você tem que me tirar, não vejo problema, mas eu tenho esse relatório aqui, ó. Aí entreguei o relatório, tipo isso aqui, né, que tô te mostrando, entreguei o relatório a ele, né? Ninguém quis segurar a peteca, né? Ninguém quis segurar a peteca. E daí, né, o próprio prefeito, parece, pelo que eu soube, foi o prefeito, informação lá em conversa informal com a pessoa lá da delegacia, não vou nem citar o nome não, mas ele largou tudo lá, né? O delegado teve que abrir, né, um procedimento, né? Como abriu o procedimento, né, como uma espécie de retaliação, não sei se for retaliação também, não estou usando esse termo aqui, mas ele vai para campus e eu vou para saúde, né? Eu vou para a Secretaria de Saúde, aí começa meu calvário, né?
E isso para você, isso é importante mostrar para as pessoas que no Brasil, para você ser honesto, né, sai caro, né? Você tem que ter um custo, para você não imagina. No caso, você tá sendo, você foi castigado por exercer de forma correta o seu trabalho, é isso? Não tenho dúvida. Mas aí, escuta, como eu falei para você, eu sou professor, né? A gente que é professor, pesquisador, a gente costuma ser um pouco curioso, né? Quer saber porque se deram as coisas, né? Como é que se deu aquela contratação, né? E aí, um belo dia, eu lembrei que eu tinha participado do plano de contingenciamento do município. Né? O plano de contingenciamento do município, ele previa a atuação de determinada secretaria em caso de desastres e emergências. E eu lembrei, poxa, não precisava ele fazer essa contratação, porque já havia previsão de utilização do contrato de manutenção de vias, que é esse que o Maurício Mesquita adora, né? Que inclusive fez aquela pavimentação lá do recanto, né? Que já tá com buraco, né? E aí a empresa... Muito boa, né? Pois é, a gente precisa mostrar para a população quem são as pessoas que estão aí, porque passa aquela imagem, vai com aquela vozinha dizendo que esses caras não tem nada de santo, né? É importante dizer isso. E aí eu vou pesquisando, peço um e-mail, isso eu apresentei também lá no Podme, tudo que eu tô falando aqui eu apresentei lá, né? Toda essa documentação, porque eu gosto de falar e provar também, né? Tudo muito bem registrado, para não ter conversa, eu gosto de discussão curta. Sim. Né? Para não tomar meu tempo. Se sim, sim, se não, não. Pronto, simples assim. E aí eu peço ao Rodolfo Neres, né, que é amigo particular, inclusive, do Maurício Mesquita, fez a gestão com ele em 2014 no governo Sabino e também já no governo do Marcelino. E aí, a primeira coisa estranha que eu achei do contrato, né, é que o contrato era todo em hora produtiva. Você sabe o que é hora produtiva? Você pegar um caminhão e deixar ele rodando o tempo todo. Qualquer pessoa que transita na cidade vê que o caminhão fica parado durante o serviço, que não está rodando o tempo todo, né? Isso acontecia com todos os equipamentos, não era só o caminhão, né? Inclusive na denúncia que eu fiz, eu pego como exemplo o caminhão, mas acontecia com todos os equipamentos. E aí eu fui a campo, né? Tentar entender melhor como é que se dava esse contrato. E aí o secretário, né? Parece que alguém lá liga pro secretário e diz que eu estava vendo o contrato. E aí um belo dia, como eles nunca tiveram tiveram muito respeito, né? E sempre chamava uma outra pessoa, né? Para marcar uma reunião. Aí marcam uma reunião com o secretário de obra, o Daniel Martins, e com o subsecretário à época, que era o Maurício Mesquita, que eles chamam hoje de Maurício BM, né? Então, mas eles pedem a engenheira Daniela, né? Minha esposa à época, inclusive. E aí, quando chega na reunião, eles até me agradecem, não sei o que, falam que eu faço um excelente trabalho, né? E aí, fica naquela conversa mole. E de repente eles mudam o assunto, né? E aí ficam perguntando o que eu estava olhando do contrato. E eu falei para ele, olha, eu achei muito estranho isso aqui, né? E que em 8 meses foram consumidas 36 mil horas produtivas de caminhão, né? Perguntei para ele, ele falou, isso aí é assunto de governo. Eu falei para ele que eu não sabia o que era assunto de governo, né? Que se a desculpa ele fosse dar pro Marcelino, para quem fosse, eu não sei o que é assunto de governo, eu sei o que é a lei. Então... Exatamente, você sabe que é a lei que é o técnico, né? Você é o técnico capacitado para isso, para avaliar, né? E eu achei esquisito, porque o Maurício Mesquita, ele foi fiscal desse contrato, né? Em 2014. Maurício Mesquita é o Maurício BM, isso, o Maurício BM. Conhece como Maurício BM. Maurício BM, né? Então, desculpa, eu vou passar a me referir então a Maurício BM, já que ele é conhecido dessa forma, né? E até para fazer o marketing, aproveitando, não que eu queira fazer o marketing dele aqui, né? Mas para contar, para as pessoas também saberem. Para contar quem é o Maurício BM, né? O Maurício BM, como você fala aí. Então eu a partir daí, né, dessa reunião, eles me tiram da primeira obra. Na verdade, tinham me tirado do contrato de fornecimento de brita, né? Junto com o Cristiano, o Iano. Né, nesse mesmo, porque esses contratos de manutenção, eles são estratégicos, né? Por quê? Porque o contrato você leva a brita para fulano, para Beltrano, né? E se eu tivesse nesses contratos, naturalmente, né? Não ia ter a menor chance de usar para outro fim que não o devido. Você era a brita maior no caminho deles. Exatamente, era a pedra no caminho deles, né?
E aí começa meu calvário, né? Ele me tira da primeira obra, que foi a obra do Village, que hoje estão até fazendo campanha. Outro dia eu vi um cidadão chamado Tião Caetano até fazendo propaganda da obra, mas aquilo é exemplo da incompetência. Por quê? Porque essa obra estava parada 6 anos. Eu conduzi a maior campanha de ensaios não destrutivos já visto no município para conduzir a obra com segurança, né? E quando ele me tira da obra, ele cria uma confusão tão grande que o contrato é encerrado. E aí licita a obra de novo. Então o que eles estão comemorando hoje aí deveria ser vergonha, porque ele, além de me tirar da obra, ele não conseguiu concluir o contrato. Caramba, né? É um absurdo. Então é de uma incompetência sem tamanho. Eu nunca tinha visto nada. E se você pensa que parou por aí, não. Aí, como punição, novamente, aí me mandam lá para uma obra em Rocha Leão, né? Aí acharam, por ser Rocha Leão, que eu não ia fiscalizar, porque eu teria que usar meu carro, porque a prefeitura não tinha carro para fiscalizar, né? Qual foi a ideia brilhante dele? O Wilson não vai, o Wilson foi. O Wilson vai. O Wilson vai e o Wilson foi. Aí chego lá, o cara, primeiro dia de obra, tá o cara fazendo gato na obra. Aí, novamente, como eu fui fiscalizar, me tiraram da obra de novo. Não podia ter fiscalização, né? Claro. Aí essa ginásio Rocha Leão, é esse que tem um que diz aí que é fiscal do povo, né? Que, eu não sei se vocês conhecem os cidadãos aí que agora virou moda dizer que é fiscal do povo, né? Sim, sim. Né? Mas que não nessa tem... época é muito, né? Mas que não fiscal, né? Tem que saber qual o povo que ele é fiscal, né? Entendeu? Bom, né? A gente tem que saber qual o povo que ele é fiscal. Mas aí... me tiram do contrato pelo seguinte, porque veio uma medição, né? Depois que me tiram do contrato, eu percebo que veio uma medição para pagar 90% do contrato na primeira medição. Aí eu ameacei levar todo mundo para delegacia. Eu falei, ó, se assinar isso, vai todo mundo para delegacia. Aí até que melhorou, pagou 60%, que já estava errado, né? Porque acho que a previsão era de 20%, chegava a 20% na primeira medição, né? Então, quer dizer, isso é importante, porque numa licitação, a empresa, quando participa, ela tem um planejamento financeiro, você não pode fugir muito daquilo. Sim. Porque senão, se ela soubesse que poderia medir, por exemplo, 60% na primeira, de repente o custo dela seria outro. Com certeza. Né? Então, esses fiscais aí que participa inclusive do vídeo lá com o secretário, né? E depois a gente vai ver que ele, numa outra oportunidade, quando eu falar da fraude no falsificação de documento no contrato do Terra Firme, que foi de 7,5 milhões também, né? Que eu já tinha pedido para ele parar a obra. Agora, investigando mais um pouquinho, eu vi que eles fraudaram o documento de licitação, né? Mas isso é um assunto para um outro dia. Se você me der oportunidade, eu venho aqui e conto. Claro, com certeza. Inclusive, a gente está chegando no horário do nosso comercial, que vai ser rapidinho. Peço que vocês continuem mandando suas interações através do 992920971. Quem quiser fazer alguma pergunta pro Wilson, no segundo bloco ele vai estar aqui, entendeu? Tem revelações bombásticas, não saiam daí. Daqui a pouquinho a gente volta, só o tempo de você dar uma becadinha numa água, tomar um café, mas fica ligado, porque essa entrevista é de suma importância para que o cidadão tenha conhecimento do que acontece nos bastidores. Daqui a pouquinho a gente está de volta.